porque o Corinthians é assim. Quando você está perdendo, vira aquela faquinha. Quando você está ganhando, ou pelo menos tendo uma felicidade, eles tentam tirar sua felicidade. Mas vamos tentar conversar sobre tudo que aconteceu ontem, tudo que aconteceu hoje, e vamos que vamos. Que é a questão fundamental. Bom, deixa eu trazer logo a dor de cabeça, porque a dor de cabeça é a dor de cabeça do nosso querido ex-diretor executivo, né? Diretor executivo não, diretor de futebol, né? Estatutário, aquele que evidentemente tem muita coisa para falar, mas nunca tem prova para apresentar. Mas evidentemente, vamos trazer aqui o caso da VaidBet, carro-chefe aí dessa turma que quer derrubar o Augusto Melo, que a gente já vem falando há algum tempo que é essa pretensão. A Maria Rui já entregou que vai ser dia 12, o nosso querido Thiago Salazar também. Eu acho que outros setoristas também já falaram sobre isso, e vamos lá. Caso VaidBet, Rubão depõe a polícia e vê crime organizado se instalando no Corinthians. Vamos lá, né? O diretor saiu por conta do crime organizado porque foi demitido. Se ele viu o crime organizado, por que ele não saiu antes? São questionamentos que deveria responder. Mas vamos lá. Rubens Gomes, ou Rubão, ex-diretor de futebol do Corinthians, prestou depoimento à polícia nesta quinta-feira na condição de testemunha no inquérito que investiga possíveis crimes relacionados ao contrato patrocínio entre Corinthians e a casa de apostas VaidBet. Rubão reafirmou aos policiais o que já havia dito em entrevistas. O ex-diretor alega ter ouvido o presidente do Corinthians, Augusto Melo, que não havia intermediário na negociação entre o clube e a VaidBet. Porém, no contrato foi destinada a comissão de 25,2% à empresa Rede Social Media Design, de propriedade de Alex Cassundé, que trabalhou na campanha eleitoral de Augusto. Em entrevista na saída da delegacia, Rubão disse que o crime organizado está infiltrado no clube. O ex-diretor, porém, não apresentou provas por essa acusação. É assim que a gente vive no dia a dia corintiano, né? Um diretor, conselheiro, anyway, do que ele pode ser agora, né? Conselheiro vitalício, nesse status que ele possui. O Corinthians, né? Que tem uma condição de vítima, independente se tem seus diretores envolvidos ou não, traz um diretor aos holofotes para exatamente colocar o Corinthians no olho do furacão, que evidentemente não seria o caso para esse momento. O Corinthians está na zona do rebaixamento, o Corinthians estava em uma classificação, vai disputar os campeonatos. No meio dessa brincadeira, os conselheiros estão pensando mais no discurso político. Porque isso aqui que ele tem que fazer, esse discurso bonitinho que ele tem que falar, ele simplesmente tinha que apresentar provas, né? Evidências. Aliás, colocar na polícia, já que ele tem conhecimento que existe um crime organizado infiltrado no clube, ou seja, indicando que há crimes sendo cometidos na instituição Corinthians, ele evidentemente junta esses documentos, entrega à polícia, evidencia que as pessoas envolvidas estão cometendo crimes, e aí, a partir de então, a polícia vai tratar como, em vez de testemunhas, caso do Augusto Melo, Sérgio Moura e Mariano, como evidentemente investigados. Mas o que temos ali é um discurso político, né? Novamente um discurso político, e vocês vão ver como é que ele termina essa brincadeira. Ele também defendeu o impeachment, por isso que eu falo, né? Ele também defendeu o impeachment do Augusto Melo e disse ter colhido assinaturas para abrir o processo de instituição do presidente alvinegro. Minha grande preocupação é o crime organizado se instalando no Corinthians. O Corinthians é um clube familiar e precisamos tomar cuidado com isso. Eu queria saber onde é que estava esse conselheiro maravilhoso, familiar, que deixou durante 16 anos abrir 2 bilhões de dívidas. Talvez era muito famílias deles que estavam, evidentemente, eu estou criando uma hipótese, hipoteticamente, vamos falar tão hipoteticamente, até para me resguardar, né? Hipoteticamente dizendo que se utilizava da instituição Corinthians, né, para, obviamente, dar um up, talvez, em contas que não eram da instituição, talvez, né? Talvez, hipoteticamente falando, né? Sei lá. A instituição está acima de tudo, acima de qualquer vaidade. Se o conselho não tirar o Augusto, a justiça tira, diz Rubão. Então, para isso, tem que entrar na justiça, né? Porque até agora nem indiciados foram. Se forem indiciados, eu acho que aí teremos uma outra conversa. Eu acho que está muito assodado o conselho, louco
para movimentar um impeachment sem as devidas providências, né, policiais. Eu nunca vi um caso desse, que, aliás, eu já vi, mas é curioso como um cara está na delegacia de polícia, tratando de um crime sério, hipoteticamente falando, a lavagem de dinheiro que não envolveria o Corinthians. Mas ele quer trazer isso para o cerne do Corinthians. Ele trazendo sem nenhuma evidência documental, porque ele disse em entrevistas na Gazeta Esportiva, ele disse em outras entrevistas que estava tudo no celular dele. Todos os comprovantes, documentos, esses documentos não foram entregues à polícia. Esses documentos não estão à baia da imprensa, não eram eles que estavam ali batendo com um celularzinho na mão, aqui a minha prova está aqui, porque está tudo aqui registrado. Nada disso foi evidentemente mostrado em sede da imprensa, da polícia, nada foi entregue, só está como testemunho, não entrega nenhum documento para comprovar, alicerçar esse tipo de situação. Eu fico curioso apenas. Fico curioso que são levantados sempre muitas falas com efeito elevado, né? Nossa, se não for o conselho, olhe bem, o conselho tem que seguir as regras normativas. Se você não tem a capacidade de inserir o Augusto ou a diretoria em qualquer dos elencados no artigo 8 do Estatuto, quer dizer que você está fazendo um discurso político e não evidentemente técnico, que nem sempre precisa. Mas o que a justiça ainda pode fazer? O que evidentemente você está falando, afirmando categoricamente que o Augusto Melo recebeu valores? Porque isso daí é o que dá para entender. Se você tem essa evidência ou essa prova, deve entregar à polícia, não acha? Mas vamos lá, vamos continuar essa matéria aqui. Delegado, fez perguntas sobre a VaideBet, se tinha intermediário. Eu falei que não. Confirmado pelo Alex Cassundé que não tinha intermediário. A instituição Corinthians é vítima, não seus dirigentes. O trio VaideBet, Augusto, Sérgio Moura e Marcelinho, está mais enrolado do que fumo de corda. A justiça vai prevalecer. Comentou o ex-diretor, que é o conselheiro vitalício do Corinthians. Continua sem nenhuma evidência, apontando pelas três cabeças. Eu vou ficar bem curioso, porque aqui, na verdade, é uma imputação, né? Crime organizado e as pessoas que ele indicou. Ele indicou o Cassundé, indicou o Augusto, o Sérgio Moro e o Marcelinho. Se não tiver indiciamento contra os três aqui de baixo ou o Cassundé, né? Caberá ao Rubão ter o devido processo legal para comprovar, evidentemente, o que ele está afirmando. Até agora, e até a matéria traz isso daqui, porque não acrescenta mais nada, tá? Ele simplesmente não tem uma prova, evidência nesse sentido. Ele disse que tinha em suas mãos, mas nunca apresentou essas evidências para ninguém. Mas vamos lá. Rubão demonstrou confiança de que o Augusto Melo não terminará seu mandato, que vai até fim de 26. Segundo o ex-diretor, se não houver um processo de impeachment, o presidente será retirado do cargo pela justiça. Ele só não sabe em que condições, né? Porque, evidentemente, eu posso até falar nesse sentido. Você se indiciar, entrar no processo inicial, vai demorar um pouquinho, Só para lembrar que a gente tem um processo de um suposto crime por injúria cometido por um diretor do Corinthians, diretor não, é um conselheiro, um associado do Corinthians, que durou mais ou menos um ano e pouco, tá? E esse é um caso ainda mais complexo, ainda não tivemos a oitiva do Augusto Melo, do Sérgio Moura, do Marcelinho Mariano, não tivemos ainda do diretor da VaideBet, que está se evadindo, né? Não entrou em contato com a polícia, desde junho está tentando contato com os diretores da VaideBet, eles não comparecem para prestar depoimento, aliás, o seu COF, né? Aliás, CFO, na verdade, para comparecimento na polícia, no departamento, simplesmente ninguém fala sobre isso, né? A VaideBet está sendo eximida pelo ex-diretor, o conselheiro vitalício, de todas as formas. A VaideBet simplesmente, nas palavras dele, não tem nenhuma culpa. Ou ele sabe demais, ou ele simplesmente está ignorando a ausência de fala da VaideBet, né? Não sei.
as hipóteses podem ser levantadas, como o envolvimento do Augusto Melo, o não envolvimento do Augusto Melo, o envolvimento do Sérgio Moro e Mariano, o não envolvimento de Sérgio Moro e Mariano, e simplesmente o envolvimento do Alex Cassundé com a Vaidbet, por que não? São hipóteses, não estou afirmando nada, só hipóteses. São conjunturas, né, conjecturas, na verdade, que você pode aventar em eventual hipotético cometimento de crime, que não foi comprovado até agora dessas partes, né? Então, enquanto não há nenhuma comprovação, ele não pode simplesmente apontar o dedo para ninguém. Não deveria, né? Mas como no Corinthians só tem banana, eu simplesmente já tinha botado vários processos por danos morais. Segundo o ex-diretor, se não houver um processo de impeachment, a justiça retirará. Na próxima segunda-feira, o Conselho Deliberativo do Corinthians vai se reunir e, entre outros assuntos, deve tratar o contrato da Vaidbet. Ele fala do contrato da Vaidbet, tá? Vamos lá. Tem que parar com essa história de, não vamos tirar Augusto, senão a renovação volta. Não existe só dois lados. O Corinthians tem 300 conselheiros e está se formando um novo grupo político para tirar o Corinthians dessa crise. Tá vendo como eu falo uma coisa? E eu falei isso há bastante tempo. Não é que se está se formando um outro grupo. O grupo já está lá e ele se silenciou nessa briga. Aliás, ele se afastou para tomar o poder. O poder, em tese, pode advir do movimento Corinthians Grande, que na minha concepção, cara, vai ficar meio esquisito, tá? A postura que ele tem em relação como eles chegaram ao poder, como é que eles estão se movimentando e como eles estão minando o poder para eles tomarem o poder para si, me parece uma situação que beira um pouco aquele... Deixa eu falar, a gente vai para uma situação macro, eu não quero entrar nessa situação, não. Mas vai ficar curioso, porque esse grupo está se formando, quem é que encabeça? Vai encabeçar o Rosala? O Rosala que era contra, né? Nas câmeras a gente vai ter um tipo de postura e depois vamos ter outra. Bom, vamos aguardar, né? Então, eles vão ter que se decidir para ver efetivamente quem são os lobos em pele de cordeiro ou aqueles que evidentemente têm palavra. Que é muito difícil, né? No Corinthians, ter palavra deve ser muito complicado. Mas vamos lá. O Corinthians está sangrando, essas pessoas estão pensando só nelas. Gostei dessa frase aqui, né? Gostei dessa frase aqui do Rubão. Me parece uma autocrítica, talvez. Eu acho que ele estava olhando para ele e diz assim, olhou no espelho, talvez, no fundo da câmera, e olhou assim, o Corinthians está sangrando. Pô, desde abril está sangrando, né? Ou o Corinthians nasceu em janeiro e está sangrando desde janeiro? Porque até agora você pode apontar vários erros da gestão Augusto Melo. Mas a não valorização da marca não é um delas. E quem está prejudicando a valorização da marca são exatamente esses conselheiros, inclusive o Rubão, né? Que ao invés de fazer a comprovação do que ele está alegando, ele vai exatamente criar na Gazeta Esportiva uma celeuma, uma briga, ai meu Deus, vamos fazer isso, foi isso, eu tenho prova de tudo, meu celularzinho aqui, ó, meu celularzinho aqui tem todas as evidências, e ninguém apresenta as evidências, e obviamente, será que aquele ali é o lugar necessário para que o Corinthians não sangre? Onde é que o Corinthians não sangra? Não sangra com profissionalismo. Profissionalismo eles que tentaram evitar com a contratação do próprio Fabinho Soldado, se ninguém esqueceu, e eu acho muito bonitinho a fala de alguns, é o seguinte: o Rubão era absolutamente contra, mesmo ele negando, ao executivo de futebol. Por quê? Porque no momento que tivesse executivo de futebol, para que existe estatutário? E é assim que acontece em todos os lugares do Corinthians. Quando você traz os profissionais para as áreas necessárias, você não precisa dos estatutários, que geralmente são dirigentes amadores, políticos, que exercem seu poder muito pouco interessados na instituição e mais interessados na próxima eleição, para ver quem vai assumir o poder. É só isso. Quem está lá, e eu sempre defendi isso aqui, prefiro que vire uma SAF com o dono do Corinthians, assim, a instituição, mas que tire do seu arcabouço, do seu estatuto, cargos estatutários, que seja só o presidente, para que a gente vire uma empresa de verdade, para não ter esse tipo de dirigente amador, bunda mole, que simplesmente consiga aí arranhar a nossa imagem, certo? Todos esses dirigentes aí associados aí,
são caras que só se interessam pelo próprio poder. Ou vocês acham que esse ótimo conselheiro não quer assumir o cargo de presidente para virar o quê? Um fanfarrão do Acabou a Farra de novo? Para ficar fazendo gracinha? E ó que eu gostava do Acabou a Farra, tá? Vou só... Eu gostava do Acabou a Farra, porque parece que a gente cria um desafio que parece que a gente ficou humilde demais, pequeno demais para ser desafiado. Tá na hora de ser desafiado de novo. Mas esse fanfarrão só se mostrou mais do mesmo, assim como o próprio grupo que estava atrás, né, e se mandou, mais do mesmo, porque vão ser eles que vão querer entrar e todo mundo vai abraçar. E tem que abraçar o Corinthians e não esses grupos políticos safados, mas tudo bem, deixa quieto. Entenda o caso. Aqui é só o resumão da VideBet e assim se encerra. Bom, sobre isso já falei. Acho que há muita fala política, há muito interesse político e muito pouco interesse na instituição. O Corinthians está sangrando. Sangrando em que aspecto? Externo, o que está sangrando? Está sangrando porque o Corinthians teve recentemente o melhor contrato de patrocínio, que foi tirado pela mídia que ele incentivou. O Rubão foi um dos caras que mais incentivou a quebra de contrato da VideBet. Aliás, um conselheiro chamado Roque Cittadini, que estava ali no Conselho de Ética, respondendo pelo Conselho de Ética, porque ele pediu, se os advogados fossem inteligentes da VideBet, rescindiriam com o Corinthians. São esses os nossos dirigentes que sangram o Corinthians. Não é? Não são eles que estão sangrando o Corinthians? Cadê esses caras agora? O que eles querem? Poder, pô. Poder. Certo? Então, tá sangrando em que aspecto? Estamos com poucos patrocínios. O patrocínio da camisa é o mesmo que o diacho lá do Ilho passou durante 5 anos, 3 anos. Alguém pediu... o André Sanches, eu acho que foi o André Sanches, ou foi o Roberto de Andrade, perdeu a Caixa Econômica, ficou sem master durante mais de ano. Sangrou o Corinthians por isso? É o dinheiro que vocês estão falando? É o que vocês estão falando? É que o time está na zona do rebaixamento. O ano passado o Duílio ficou na zona do rebaixamento, assumiu o diretor estatutário, foi o Duílio que assumiu, o presidente, e praticamente a gente se bandeou para quase cair. Alguém falou em renúncia, assumiu um mandato tampão, que já aconteceu, não foi o do Alíbio que tomou um golpe nesse sentido? Tomaram um golpe do Alíbio e assumiram um mandato tampão. Alguém ficou reclamando disso? Não vi. Aí um cara que derruba a dinastia, se ele estiver envolvido em algum crime, que caia. Não tem dúvida disso. Quem tem crime cometido, indiciado efetivamente, tem que cair. Se o Augusto está envolvido, ele tem que cair, pô. Se ele não está envolvido, é só mais o discurso político não vou falar a palavra, mas... dia 12 foi tido como o dia do apocalipse. É Thiago Salazar, já tem 2 semanas que eu falei sobre isso. Marília Ruiz, anteontem foi o dia do jogo, né? Foi ontem, dia 7. Trouxe aqui, deixa eu ver se eu ainda tenho essa bagaça aqui. Cadê? Não tá aqui não. Tá aqui sim, ó. Aqui, ó. É disso que eu tô falando. Olha como é que são as coisas. Esse povo se diz corintiano. É um negócio complicado. Dia de jogo. Deixa eu só mudar dia de jogo. Dia do jogo. O jogo era às 9h30 da noite. E ó a manchete que a gente tem no UOL. Ó a pessoa que está escrevendo. No dia do jogo. Certo? Então a gente já tem isso daqui, ó. E não é de hoje. Impeachment do presidente pode começar segunda-feira. Eu lembro que a última vez eu trouxe até o Cacá Catalão aqui, um abraço para ele, que era o dia que estava na reunião, que eles foram apresentar os contratos, não aconteceu zorra nenhuma, né? E agora a mesma história junto com o Rubão, né? Que eles já teriam feito 50 assinaturas, né? Precisa ter as 50 assinaturas. E para ter as 50 assinaturas, vamos ver quem é homem de botar 50 assinaturas, né? Tem que ter a lista dos 50 assinaturas.
porque muito provavelmente teremos ali, talvez, conselheiros advindos mais proximamente do nosso queridão Movimento Corinthians Grande. Quero ver quem é que vai botar a cara a tapa, né? Para a gente saber efetivamente quais são os motivos técnicos que eles estão colocando. Mas ela está colocando aqui que o pedido deve ser, o Rubão disse que já tem as 50 assinaturas, que vai ser apresentado amanhã. Com que evidência? Não sabemos, mas vamos aguardar, porque vão utilizar ali, talvez, né? Talvez eles utilizem a fala do Cassundé da imprensa, porque o trecho não me parece estar na mão deles. Mesmo ainda que tivesse, vai ser curioso de ver, porque eu li, evidentemente, o Lee. Lembra o Lee? Yankee Lee, que era o diretor financeiro, disse que desde o dia 29 já tinha um pré-contrato, um esboço do contrato já com a rede mídia social, com a VideBet como responsável. Então já existia esse tipo de... Dentro do contrato, o pré-contrato, o Lee fala que já existia a rede mídia social. Então, ou alguém está faltando ao ensaio dessas falas. E ontem eu trouxe aqui também, porque esses caras gostam de fazer tudo em cima do jogo do Corinthians, né? Ou para assumir a notícia e não criar uma repercussão, porque todo mundo na festa, todo mundo querendo saber de jogo. Mas as movimentações políticas, né, interesseiras, estão tudo aqui, né? Estão tudo dentro do dia do jogo. Então, isso daqui estava aqui ontem, eu até fiz no nosso pré-jogo, esses informes para não deixar em branco. Corinthians Polícia tenta ouvir depoimento do diretor da VideBet. Isso aí aconteceu ontem, no dia do jogo do Corinthians também, só que esse aqui não tem nenhuma responsabilidade com o Corinthians, né? Aí para mim tanto faz. Mas a outra deveria. A Polícia Civil de São Paulo enviou nesta terça-feira, pela terceira vez, o mesmo ofício para a VideBet como parte do inquérito policial ligado à intermediação do contrato de patrocínio da empresa com o Corinthians. O comunicado já tinha sido enviado por e-mail nos dias 5 e 12 de julho. Então faz mais de um mês que eles estão tentando contato com a VideBet, mas ficou sem resposta. A equipe da terceira delegacia, a DPPC, né, tenta chamar o representante do site de apostas para depor como testemunha. Certo? Olha como é que são as coisas. Tem um mês que eles estão tentando. Os e-mails foram encaminhados para o suporte VideBet. Nos comunicados, a polícia perguntou se a empresa possui número de telefone fixo ou de WhatsApp, ou outro endereço de e-mail para receber comunicações da delegacia. Também foram pedidos nome, qualificação e contato de um diretor que represente a empresa e possa receber notificações. Se continuar sem a resposta pelo endereço utilizado, a polícia deve notificar de outra forma André Murilo de Barros Paz, o diretor financeiro da VideBet. Ele representou a empresa no anúncio do patrocínio ao Corinthians. O que diz a VideBet, procurada pela coluna, a VideBet confirmou que os e-mails pelo canal de suporte do seu site, que recebeu, né, os e-mails pelo canal de suporte do seu site, e afirmou que já está em contato com a Polícia Civil. No entanto, a reportagem apurou que nenhuma resposta foi enviada pelo endereço de e-mail acionado pela polícia, ao menos até o início desta terça-feira. Certo? Então, é isso que está acontecendo, uma bagunça, né? Porque ninguém coloca a responsabilidade na empresa, né? Mas nos diretores está todo mundo apontando o dedo sem evidências, né, querido Rubão? Cadê o seu celular? Bota o seu celular... Disponibiliza seu celular para a polícia de forma voluntária, com a finalidade de trazer todos os documentos comprovantes que você possui. Seria melhor, né? Ficaria melhor para que todo mundo soubesse, ou se não, bota na imprensa, já que você gosta tanto da imprensa, gosta da Gazeta. O Thiago Salazar, por exemplo, deve ser um grande amigo seu. Então, como você é muito afeito, proximidade aí do Thiago Salazar, coloca para ele, pô. Vamos saber o que você tem de provas, evidências, né? As evidências devem estar na sua mão. Eu não sei porque ainda não soltou. Pelo menos a gente mete o pau logo no Augusto. Facilita para você, não é? Se não facilita para você, desde abril, aliás, desde janeiro, né? Que você disse que está... Janeiro, fevereiro, que você está chateado com o Augusto. Pô, tá demorando 6 meses para você liberar esse celular. Faz uma cópia, um backup. Coloca na nuvem. Facilita a nossa vida. Ok?